Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos, meu nome é Carlos Henrique, sejam bem-vindos ao canal Triprev Online e hoje nós iremos falar um pouco sobre os regimes de tributação que incidem sobre o lucro, certo? Antes de começarmos, eu gostaria de pedir para vocês para se inscreverem no canal, clicar no sininho de notificação e curtir esse vídeo, certinho? Vamos lá para o vídeo! Então, pessoal, vamos dar início, certo? E eu quero mostrar para vocês o slide que tem aqui, tá bom? Regimes de tributação que incidem sobre o lucro, certo? Deixa eu puxar isso aqui para cá, deixa eu ver para onde eu posso puxar isso aqui. Isso. Regimes de tributação que incidem sobre o lucro. Geralmente, né, casualmente falando, né, no nosso cotidiano, nós temos dois tributos que incidem sobre o lucro. É claro que existem diversos tributos que incidem sobre as empresas, né? Sobre receita bruta, sobre o lucro da empresa, sobre o tipo de atividade desempenhada pela empresa. Então, existem várias formas de se tributar, a depender do tipo de tributo. Certo? Hoje nós vamos falar sobre o regime de tributação que incide sobre o lucro. E esses regimes são essenciais para que nós possamos entender qual é a sistemática de tributação do IRPJ, do Imposto de Renda sobre as Pessoas Jurídicas, e da CSLL, que é a Contribuição sobre o Lucro Líquido. Certo? Então vamos dar início. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Isso. Constituição de 1988. A Constituição de 1988, ela inovou no que se refere à tributação que incide sobre o lucro. E essa inovação, ela se dá exatamente através da Constituição de 1988, a contribuição social sobre o lucro líquido ter sido instituída, certo? Ou seja, foi a Constituição Federal, né, a nossa Carta Magna, atualmente vigente, que deu abertura para a criação, para a instituição das contribuições sociais, das contribuições parafiscais de uma forma geral, sendo que dentro dessas contribuições nós podemos visualizar a contribuição social sobre o lucro líquido, certo? Desde a sua promulgação, a incidência tributária sobre o lucro das empresas se desenvolve de duas formas. Ou a cobrança é através do imposto de renda, né, da renda auferida pela empresa, do lucro auferido por aquela empresa, né, do lucro que foi apurado pela empresa através do imposto de renda das pessoas jurídicas, e a CSLL, que é uma contribuição social, ou seja, cuja destinação, como nós iremos ver, é para o financiamento da Seguridade Social, certo? Segundo dados da Receita Federal, antes da promulgação da Constituição Federal de 1988, o imposto de renda ele era um dos principais impostos federais. Ele era o imposto que mais arrecadava, ou seja, a União ela era felicíssima, né? Abrilhantava seus olhos o imposto de renda, tendo em vista que o poder arrecadatório que o imposto de renda possuía, ele conseguia chegar a um montante de quase que metade, quase que 50% de toda a renda que a Receita Federal conseguia arrecadar com a tributação, certo? E eu falo isso porque naquela época, né, ou seja, quando a gente estava na República Nova, na República Velha, né, naquela época ainda havia uma prematura criação de tributos, existiam tributos, mas eles não eram tão elaborados, eles não eram tão complexos como eram e como são, né, os tributos de hoje, como eram os tributos daquela época. A Constituição Federal, ela inovou nesse quesito, né, de modificar toda a sistemática da tributação brasileira, do sistema tributário brasileiro, certo? Hoje, apesar de ainda ter um potencial arrecadativo ainda muito grande, o IRPJ ele representa apenas 3/4 do seu potencial arrecadatório que ele possuía em 1984, 1985, certo? Ou seja, o seu potencial arrecadatório ele foi reduzido, o seu potencial arrecadatório ele foi diminuído
quando em comparação com o potencial que esse imposto possuía, né, perante a União, perante a Receita Federal naquela época. E hoje nós temos uma nova figura que chama muita atenção da União, que é a CSLL, certo? A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. E existe um motivo muito, mas muito forte de a União gostar tanto dessa contribuição, certo? E esse motivo é o seguinte: desde essa promulgação, né, desde a promulgação da Constituição Federal, o imposto de renda, ele tem que ser rateado, pelo menos a destinação, quando se vai fazer a destinação daquele tributo que foi recolhido, quando a União arrecada todo o imposto de renda da pessoa jurídica, no momento em que a União, vai fazer a destinação daquele dinheiro, né, daqueles valores arrecadados, quando a União vai fazer a repartição de receitas, 50% das receitas adquiridas com o imposto de renda das pessoas jurídicas devem ser rateados entre os municípios e os estados, certo? Ou seja, aquele montante que foi arrecadado a título de IRPJ, ele tem que ser dividido, 50% daquele montante tem que ser entregue aos estados e aos municípios, de forma que a União fica apenas com o montante relativo a 50% do valor arrecadado, certo? E por conta dessa distribuição, né, dessas receitas, né, desse produto arrecadado, por conta dessa distribuição, é que o IRPJ não tem aquela força, aquele potencial que ele possuía antes da promulgação da Constituição de 1988. Mas a União, é claro que não saiu perdendo. Ela instituiu as contribuições para fiscais, né? Ou seja, a União não, né? A Constituição Federal instituiu, né? Fez nascer as contribuições para fiscais, né? Que elas podem ser de 3 ordens. Elas podem ser as contribuições sociais, elas podem ser as contribuições de intervenção no domínio econômico e ela tem uma terceira ordem, que são as contribuições das classes, né, das classes econômicas e profissionais, voltadas para categorias econômicas e profissionais, certo? E dentre as contribuições sociais, a União, ela fez instituir a CSLL, que hoje chama muita atenção dela. Por quê? Que o IRPJ não chama mais tanta atenção quanto a CSLL chama. Por um motivo: o produto da arrecadação da CSLL, ele é 100% voltado para a União, ou seja, a União arrecada a contribuição, né, a arrecadação da contribuição, e o produto arrecadado, ele não tem que ser rateado, ele não tem que ser, na hora da repartição das receitas, entregue uma porcentagem para estados, municípios, não tem, ou Distrito Federal. O CSLL, o produto da CSLL, o produto de arrecadação, ele será integral da União. Ele ficará 100% com a União, e é por isso que chama tanta atenção. Como regra geral, a contribuição social que incide sobre o lucro líquido, ela tem uma destinação. Afinal de contas, como nós iremos ver em vídeos futuros, né, eventuais vídeos, as contribuições, uma das características das contribuições para fiscais é a sua destinação. Essa destinação, ela é vinculada, certo? A criação de uma contribuição social, a instituição de uma contribuição social, a contribuição que incide sobre o domínio econômico, né? As CIDs, elas possuem destinação vinculada, ou seja, elas são instituídas para financiar uma determinada entidade, para financiar uma determinada atividade, certo? Seja do contexto econômico, seja do contexto social. E a contribuição social sobre o lucro líquido, ela não foge disso, certo? A ideia primordial da contribuição social é que o produto arrecadado com a tributação dessa contribuição, ele tem que ser destinado para o financiamento da Seguridade Social, que a gente sabe que é formada por um tripé, né? Que é a saúde, a assistência social e a previdência social,
né? Então, nós sabemos que essa destinação dessa contribuição, embora 100% da sua receita seja voltada para a União, 100% dessa receita também tem uma destinação vinculada. Tal destinação é o financiamento da Seguridade Social, certo? Mas ainda assim abrilhanta muito os olhos da União, certo? E quais são os regimes de tributação que nós podemos verificar, né, em nosso sistema tributário? São quatro. Quatro são os sistemas, os regimes de tributação. Nós temos o lucro real, nós temos o lucro presumido, o lucro arbitrado e o simples nacional. O lucro real, a gente pode encontrar ele no artigo 258 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda. Já o lucro presumido, a sistemática, né, do lucro presumido, nós encontramos no artigo 587 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda, né, de 2018. O lucro arbitrado está lá no artigo 602 e seguintes do Regulamento do Imposto de Renda, e o Simples Nacional, ele está previsto, ele foi instituído através de uma lei complementar, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que fala sobre toda a sistemática desse regime simplificado de tributação e unificado, né? Falando um pouco mais sobre esses regimes de tributação, o que são eles? Por que lucro real? Por que lucro presumido? Qual é a ideia primordial que existe em relação a eles? Quando eu falo de regimes de tributação que incidem sobre o lucro, eu estou falando do lucro real, do lucro presumido, do lucro arbitrado, de todos esses regimes. Por quê? Porque tanto o IRPJ quanto a CSLL são tributos que incidem sobre o lucro, certo? São dois tributos, um é o imposto, outra é a contribuição, né? Contribuição para fiscal, ambos incidem sobre o lucro. Só que, o porquê da divergência? Por que existe uma sistemática que chama lucro real, por que outra é chamada de lucro presumido? Porque tudo vai depender da circunstância, da situação que a sua empresa, se você for um empresário, claro, né, estiver vivenciando naquele momento, certo? E isso quer dizer o quê? Quer dizer que aquela sistemática de tributação, ela vai ser escolhida e ela vai ser aplicada conforme a situação da empresa e conforme convém, conforme a conveniência daquela empresa, conforme for melhor. Como a gente vai ver daqui a pouco, existem alguns benefícios da existência desses tipos de lucros, da existência desses regimes de tributação. Como a sua incidência ocorre sobre o lucro, nós temos que ter em mente algumas coisas, e essas coisas são o seguinte: tais sistemáticas, elas servem para se encontrar a base de cálculo, certo? Ou seja, são sistemáticas, são formas de se contabilizar, né, o lucro obtido pela empresa, porque como são dois tributos, imposto de renda da pessoa jurídica e CSLL, que incidem sobre o lucro, são sistemáticas que visam identificar, visam apurar a base de cálculo da empresa, né, para que haja incidência da alíquota e, porventura, apurar o IRPJ e a CSLL. Por exemplo, no lucro real, nós identificamos a base de cálculo através do lucro líquido, certo? Do lucro, depois de realizadas as adições legalmente permitidas, depois de deduzidas as exclusões legalmente permitidas e também as compensações, certo? Então nós apuramos o lucro real mesmo e depois da sua apuração do lucro que a empresa teve mesmo, do lucro líquido, incide a alíquota e aí calculamos os tributos, certo? Agora, já o lucro presumido não. O lucro presumido, ele não é aplicado, ele não é... A sua sistemática não é sobre o lucro líquido, é sobre um lucro ao qual o fisco presume que a empresa teve com base na sua receita bruta. Ou seja, o fisco tem acesso à receita bruta daquela empresa, né? Ou a própria empresa no momento da tributação, no momento em que for fazer os cálculos, tem acesso à receita bruta e
Com base na receita bruta, presume-se um lucro que essa empresa vai ter, o lucro que essa empresa vai alcançar, certo? E depois que há essa presunção, que é uma sistemática de cálculo, né, para se encontrar a base de cálculo, que é o lucro presumido ele possui uma sistemática de cálculo para se encontrar, para se apurar a base de cálculo. Depois que se encontra essa base de cálculo, que é o lucro que presume-se que a empresa teve, é que incidem as alíquotas respectivas para a apuração do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido a recolher da empresa, certo? E nós temos também o lucro arbitrado, que é outra sistemática que também incide sobre a receita bruta, certo? Incide sobre a receita bruta e a sistemática do lucro arbitrado, ela toma por base a sistemática do lucro presumido, certo? Para que haja cálculo. E como a gente vai ver em eventuais vídeos por aí, o lucro arbitrado, ele possui hipóteses para que a sua aplicação seja válida, como, por exemplo, carência de documentação, carência de informações relativas à declaração do imposto de renda, relativa à declaração da contribuição social sobre o lucro líquido, né? São fatos, informações que deveriam constar, mas não constam. Ou seja, o fisco não tem acesso às informações de que necessita ter para fazer a apuração do tributo, então ele se utiliza da sistemática do lucro arbitrado. Como a gente vai ver, não é só o fisco que se utiliza disso. O contribuinte também pode se utilizar do lucro arbitrado. E nós temos, por último, o Simples Nacional, que é um sistema, um regime de tributação simplificado, unificado, certo? Que é aplicado para as microempresas e empresas de pequeno porte, tá bom? É importante a gente esclarecer o seguinte, que, embora eu tenha colocado aí os artigos do Regulamento do Imposto de Renda para entendermos aonde que nós podemos consultar a sistemática do lucro real, lucro presumido, lucro arbitrado, não é só no Regulamento de Imposto de Renda do Imposto de Renda que a gente pode encontrar isso. A gente encontra isso também na legislação da contribuição social sobre o lucro líquido. Uma vez que esses artigos do Regulamento do Imposto de Renda, eles serão válidos e eles serão aplicados para a tributação do imposto de renda. Agora, já para a tributação da contribuição social sobre o lucro líquido, nós temos que recorrer até a legislação dessa contribuição, certo? E por último, a gente tem as áreas de benefício que nós podemos identificar com a existência desses regimes de tributação. Essas áreas de benefício, elas são extensas e elas são aplicadas por profissionais da área do direito, profissionais da área da contabilidade, para fazer com que a sua empresa seja uma empresa rentável, uma empresa que faça o recolhimento correto dos tributos e que a tributação que incide sobre a sua empresa não seja tão pesada, para que você não saia perdendo por causa da complexidade que a legislação tributária traz, certo? O primeiro deles, primeiro serviço, né, que é prestado por esses profissionais é o compliance tributário. O que é o compliance tributário? Compliance, o profissional que atua nessa área, ele não faz nada mais, nada menos do que uma verificabilidade da correlação da prática da sua empresa com a legislação tributária. Ou seja, o que ele faz ele verifica primeiro se a forma como a sua empresa, como o seu negócio tributa, né, faz os cálculos para a apuração dos tributos que deve recolher, e depois de fazer esse teste de verificabilidade, né, se constatar que está tudo certo, legal, ok, ótimo. Se constatar que há irregularidades, que não está observando a completude da legislação tributária, então o compliance tributário vai exatamente fazer esse juízo, essa adequação entre a forma como a sua empresa faz a apuração e a tributação com a legislação tributária. Ela vai adequar a legislação tributária na sua empresa, certo? É isso que o profissional que atua no compliance tributário faz. É importante que esse profissional tenha um vasto conhecimento sobre legislação tributária para poder fornecer para o empresário e para a empresa
todo tipo de informação e todo tipo de conhecimento que eles precisam para fazer essa adequação entre a legislação tributária e a empresa da forma mais correta, da forma mais vantajosa possível. Outra atividade, outra área de benefício que a gente pode encontrar em relação a esses regimes de tributação é o planejamento tributário. O planejamento tributário, então, ainda mais do que o compliance tributário, ele faz uma utilização desses regimes de tributação de uma forma muito complexa, de uma forma muito profunda. Ou seja, a análise, o profissional que atua no planejamento tributário vai tentar reduzir a carga tributária que aquela empresa possui e, com base nisso, o que vai haver? Vai haver uma comparação entre os regimes de tributação para verificar qual dos regimes é o mais vantajoso, qual dos regimes é o que vai desonerar tanto a empresa, reduzir a carga tributária que a empresa vem sofrendo todos esses anos, E o planejamento tributário, ele é tão importante porque, além de fazer esse juízo, onde tem uma relação, onde se estabelece uma relação entre os regimes de tributação, regime do lucro presumido, lucro real e lucro arbitrado, para poder verificar qual desses regimes é o mais benéfico para a empresa, ele consegue, o profissional do planejamento tributário, identificar os créditos que foram pagos indevidamente pela empresa, ou seja, a empresa não precisava pagar e acabou pagando, e também os créditos tributários que a empresa pagou a maior, ou seja, ela deveria pagar tanto, mas ela pagou muito além disso, certo? E esse planejamento tributário, com base nisso que eu acabei de dizer, ele abre as portas para a terceira área de benefício, que é a recuperação de créditos tributários. A recuperação de créditos tributários, ela é exatamente a atividade que visa recuperar aqueles créditos, aqueles valores que a empresa pagou a mais do que deveria pagar ou que pagou indevidamente, certo? A recuperação de créditos tributários, ela beneficia diversas empresas que fizeram a tributação das suas atividades de forma errada ou, ainda que não tenha feito de forma errada, tenha feito além do que precisava fazer, muito mais do que era preciso ser feito, certo? E a recuperação de créditos tributários vem devolver para a empresa aqueles valores que a empresa não precisava ter pago ou que pagou além do que precisava ser pago, certo? Então, nós temos essas áreas de benefício e essas áreas de benefício elas se relacionam perfeitamente com os regimes de tributação, certo? Eu espero que vocês tenham entendido sobre os regimes de tributação. Aqui eu não falei especificamente de cada um deles, nós vamos ter vídeos no qual eu irei falar especificamente de cada um deles, certo? Mas a intenção era apresentar para vocês a existência deles, apresentar para vocês que existem esses regimes de tributação e que eles são extremamente importantes para os empresários, para as empresas, para que a tributação seja feita da forma correta e, além disso, para que ela seja também feita de forma vantajosa para a empresa, para que a empresa não saia perdendo. Certo? Eu espero que vocês tenham entendido tudo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima!